Em primeiro lugar, claro, queria agradecer a vocês, cada um de vocês, a presença. É sempre uma alegria essas nossas conversas, que já é uma tradição aqui da casa, sabe? A gente sempre promove um debate ao final ou no meio das exposições. E eu acho que hoje nós já temos um material, tem dito para a Estela, nós já temos um material bastante consistente para, quem sabe, fazer uma publicação. Um dos responsáveis para que esse material tenha esse peso, tenha essa densidade, está aqui presente, que é o Paulo Sérgio Duarte, com algumas conversas absolutamente memoráveis. Vou lembrar apenas de com o Antônio Dias, que eu acho que faz parte da história e que a gente não pode deixar que fique perdido. Então, essas conversas têm essa intenção, têm essa finalidade de trazer um registro e uma conversa sobre os trabalhos que estão sendo apresentados nas exposições aqui na galeria. Eu costumo chamar de gabinete, porque essa é também a nossa intenção. Eu gosto de, desculpe fazer essa pequena explicação, quer dizer, nós gostamos de trabalhar com um número reduzido de artistas diante do que está acontecendo, mas trabalhando esses artistas para valer. E é sempre uma escolha nossa, ou seja, até hoje não houve curadoria aqui, nada contra as curadorias não. Eu mesmo estou propondo para que haja curadorias aqui, eu saia fora, nós saímos fora, Tetela e eu, a fim de que haja um ar novo, que seja uma coisa arejada. Tá certo? Mas, de qualquer maneira, é uma característica de escolhas dos donos da galeria, e isso tem acontecido. Quando o Ricardo Rego resolveu mudar um pouco o formato da sua atuação no mercado, eu fiquei imaginando, esperando o Bechara e nada do Bechara. Foi uma coisa esquisitíssima, sabe? Eu encontrava o Bechara e falava, ô, Mané, tal. Eu falei, vamos almoçar. E nada de conversar. E nisso outros artistas se aproximaram e eu muito constrangido de abordá-lo, né? Aquela situação assim, tá? Eu falei, pô, que coisa esquisita esse sujeito. E até que um belo dia a gente foi almoçar e conversamos e acertamos, enfim, esse passo comum. E aí veio uma exposição normalmente a acontecer. Eu quero dizer, portanto, da nossa imensa alegria aqui de receber essa exposição, de afirmar a presença do Bechara entre nós, né? Eu acho que é uma exposição importante que apresenta mudanças, quer dizer, na linguagem, mudanças que vêm acontecendo, mas na linguagem do Zé, né, que eu acho que merecem ser discutidas, debatidas, e ninguém melhor do que você para fazê-lo. Então eu não quero aqui de jeito nenhum me entrar na seara que não me pertence. Então eu renovo o meu agradecimento a você de ter aceitado, enfim, o convite para escrever o texto, aliás, um texto preciso, conciso, enfim, que toca em pontos tão relevantes. Você sabe quanto o Zé e eu ficamos contentes, né, com o que você escreveu. E quero deixar aqui com o meu amigo, porque é isso também que eu acho que é importante. Nesse mundo a gente não pode perder o afeto. Eu tenho uma amizade sem falar de exposição nenhuma. Eu frequento o ateliê do Zé há, sei lá quanto, não vou falar os quantos anos, porque vai denunciar muita coisa, mas há muitos e muitos anos, e com muita intensidade. As nossas conversas sobre arte também têm ocorrido durante esse transcurso, esse percurso, esse estirão de tempo
muita frequência. Então eu não quero perder o afeto, não. Acho que é uma questão importante. Então, o meu amigo Zé Bechara, meu muito obrigado, tá? Obrigado mesmo por estar aqui conosco. É isso. Vamos escutá-los agora. A Bianca, eu acho que vai falar antes e depois o... Queria agradecer ao Maneco e à Estela, é uma alegria para mim. E queria dizer que isso que você disse do afeto fica visível, né? Porque a gente trabalha com várias galerias e, né, com pessoas diversas, com as suas singularidades. Mas isso aqui já é uma alegria, né? Eu comentei. Ver um texto tão bem cuidado, né? Você vê um texto numa folhinha de A4 e ver um texto assim, já, né, mostra o cuidado e o carinho que vocês têm com o texto, né? Não só com o artista maravilhoso que é o Bechara, mas com o texto, tratando quem escreve como alguém fundamental também. Então eu fiquei muito feliz. Isso já é com a Estela. A Estela que inventou isso, né, Estela? E aí pode levar para casa, ó, né? Pode assinar. Brinquei com o Bechara. Pois é, antes de chegar lá, né, Bechara? Passa por aqui. Então, queria agradecer a vocês. Foi uma alegria, assim. Admiro o trabalho do Bechara há um tempão e também venho acompanhando o trabalho da galeria de longe, mas percebendo também a seriedade. E a gente também já se encontrou antes através de artistas em comum, sim, né? Sim. A Ana Calzavara, né? E que eu já escrevi sobre o trabalho dela, não no contexto da galeria, mas trocas. Na UA, né? Na UA, em Vitória, exatamente. E gosto muito de acompanhar o que o Maneco escreve, porque também isso é uma singularidade, algo muito seu, né? Tem ótimos galeristas, que são ótimos gestores de galeria, mas que não têm uma relação com a teoria e com a crítica. Então isso também é uma... Né? O Maneco, assim, a gente tem trocas, né? Isso também é uma coisa muito rica que eu acho que enriquece, que as pessoas também, torna visível também a sua relação de paixão com a arte, né? E não só uma relação comercial. Isso eu acho muito bonito de ver. É uma coisa sua, né? Você se constitui a partir dessa relação também. Então eu acho isso muito bonito. Então eu fiquei muito feliz com o convite do Bechara. Admiro muito ele também. Queria falar, né, que fico até intimidada que Paulo Sérgio está aqui. Paulo Sérgio é para mim também uma referência desse modo de escrever tão rigoroso, né, ensaístico, consegue trazer esse rigor, né, da pesquisa, de um olhar fundamental para a arte brasileira, mas também uma coisa de voo muito próprio, né, que ele tem. Então, também estou aqui, mas fico um pouco intimidada ali com o Paulo Sérgio ali. Mas fico tranquila também que Bechara sabe fazer. Então é só estimular aqui e você fala, Bechara, porque o dia é seu. A primeira coisa que me chamou a atenção, assim, quando Bechara me convidou e a gente começou a conversar nessa troca, foi que o Bechara me falou algo eu achei muito intrigante e fascinante, que eu acho que é uma perspectiva do trabalho dele que eu ainda não tinha visto ser abordada. Ele disse que é fascinado pelo barroco, né? E que você constantemente vai ao encontro disso quando viaja, às exposições. E aí a gente olha para o trabalho do Bechara e ele falou, se você olhar bem, tá ali. Essa relação vertiginosa, essa relação com o barroco, tá ali. E isso que eu queria que você falasse um pouco disso, porque é intrigante e fascinante pensar isso, como alguém também com rigor formal, com uma relação tão precisa, ele sabe muito bem o que está fazendo, e aí a gente conversou sobre isso, mas não é assim, tem espaço para o não saber também, né? E essa relação, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, foi essa sua declaração, um cara apaixonado pelo barroco, e a arte é feita disso, né? Dessa relação que cria ambiguidades e paradoxos, e essa sua fala em relação com o seu trabalho, né? Muita coisa. É para falar já. Eu acho que essa dinâmica é boa. Fala um pouquinho. Não, fala já. Eu antes de falar sobre isso, e provavelmente eu vou me perder, e aí você me recupera, eu queria falar... primeiro é o seguinte, agradecer a todos pela presença e pelo tempo de vocês aqui nesse encontro.
Quero agradecer também a Bianca pelo olhar para o trabalho e pelo interesse em se juntar nesse projeto, né, que é o dessa exposição, e iniciar um trabalho que eu espero que seja longo, né, de trocas e tal. Quero agradecer também à galeria, ao seu Oscar, seu Marcelo, a Dani, a Beatriz, a Manu, a Estela e ao Maneco Milha pela alegria, rigor e cuidado no trato, né? Em uma palavra, pela qualidade, né, no trato. Bom, dito isso, tentando me lembrar, já me lembrei do que era. Bom, nada do que eu falar aqui é uma afirmação, por duas razões. Porque eu não posso afirmar nada mesmo. Quanto mais o tempo passa, mais eu sei que eu tenho repulsa pelas afirmações. Tirando o piloto de avião posando em dia de muita chuva, eu acho que eu não aprecio a certeza em nenhuma outra experiência do comportamento. E eu acho que finalmente eu entendo, porque assim, quando eu fiz parquilagem, fiz vários cursos no parquilagem, fiquei 4 anos e pouco dando parquilagem, e a gente aprendia, escutava algumas coisas que, assim, eu tentava compreender, mas aquilo ainda era relato, né? Com o passar do tempo, eu espero que eu ainda tenha muito tempo para trabalhar, porque tem uma certa felicidade em você descobrir cada vez que entra no ateliê que você não sabe quase nada, e a cada gesto, a cada pequeno trabalho conquistado, um grande trabalho, você descobre alguma coisa que já haviam te dito e você não tinha compreendido. Então essa relação com a dúvida, que passou a obedecer uma relação empírica, né? O que eu faço, e alguns artistas, não posso falar sobre os artistas de modo geral, seria muito arrogante, mas o que a gente faz o dia inteiro haverá controvérsias sobre isso que eu vou falar, mas é assim que eu vejo. A gente procura o que não existe. Esse é o meu trabalho. Tal como eu entendo, eu entro no ateliê todos os dias e faço a mesma coisa há 35 anos. Eu sou um artista de ateliê, eu não sou um artista das ruas. Eu vou ao meu ateliê todos os dias, de domingo a domingo. Eu tenho necessidade de ir ao meu ateliê todos os dias. E todos os dias eu entro, todos os dias eu faço a mesma coisa. Procuro coisas que não existem. E não me interessa encontrá-las. O que me interessa é perceber a animação e continuar procurando, né? Então, assim, sem ter certeza do que eu estou falando, mas acho que é mais ou menos isso, o meu interesse pelo barroco, antes eu preciso dizer que, assim, ontem eu estava conversando sobre isso no ateliê, né? Quais são suas influências e tal? Eu tenho uma grande influência na minha vida. Malevich. Isso aconteceu assim, eu saio do parquilagem fazendo figuração. Em determinado momento, vou a Nova York com Dedina, minha mulher, está aqui com a gente, e vamos ao Metropolitan. E no Metropolitan eu me deparo com uma grande exposição do Malevich. Aí eu comecei a olhar aquilo, eu já conhecia, obviamente, mas tinha visto uma reprodução, um trabalho aqui, mas não um conjunto de 30 trabalhos. E eu me lembro que eu falei para a Dedina, eu falei, meu amor, olha, talvez fique muito chato aqui agora, tem uma cafeteria boa aqui, se você quiser, você vai para a cafeteria e eu te encontro lá, porque eu não sei o que está acontecendo aqui. Está acontecendo alguma coisa que eu preciso me deter aqui olhando isso. Cabelo. Desculpa, o atraso é que pede desculpas. No caso, o atraso então, é assim, que pede desculpas. eu tinha saído do parquilagem fazendo figuração e
tal, e entro no Metropolitan, vejo essa exposição do Malevich e falo, virou uma chave aqui. É isso que eu quero para minha vida. Foi a segunda vez em quase 70 anos de idade que eu me lembro de ter pensado nisso. É isso que eu quero para minha vida. Quero trabalhar com isso que chamam de geometria. Mas eu tenho um problema com isso. Eu falei ainda há pouco que eu não gosto de nada que seja afirmado. Eu já falei isso para alguns que já me escutaram. Se eu pudesse comparar com a mitologia, assim, tem duas figuras mitológicas, que, como eu sou casado com uma atriz, né, e o teatro sempre passa por essa coisa da grega, assim, tem sempre duas figuras mitológicas que eu trago comigo, uma porque eu me interesso por ela e outra porque ela representa tudo aquilo que eu rejeito. Que uma é Apolo, que eu rejeito completamente, o cara é todo certinho, sabe onde estão os documentos, não perde nada, né? A calça tem sempre com a bainha feita, e Dionísio, que inventou o vinho, não sabe onde estacionou o carro, perdeu o documento, esqueceu o passaporte. Eu me interesso muito mais por esses aspectos falhos da vida do que por uma vida irreal, mentirosa, que é você ter certeza das coisas. Então, assim, essa coisa com o barroco, o que me interessa no barroco é uma coisa que eu não compreendo, que é um certo sítio de sombra do barroco, né? É uma matéria densa e sombria que eu miro no barroco. É isso, né? E que tem talvez uma relação com uma dificuldade para você conquistar uma aparência, você lida com muitos problemas que vão se apresentando no fazer, né? E eu acho que o desafio reside em você ir tentando qualificar as dúvidas que vão emergindo durante a produção, né? Então, assim, elas permanecerão. Meus trabalhos eu espero, é isso que eu espero, que eles sejam carregados de dúvidas, mas dúvidas que eu também espero eu tenha conseguido qualificá-las, né? Então a minha relação com o barroco é de admiração muito mais pelo barroco, embora resida nisso essa contradição de eu ter mudado o meu interesse em arte depois de ver Malevich, né? Claro, e aí me interessei por outros, Rodchenko, Tatlin e tal, essa turma toda, mas Malevich foi uma virada de chave. E é que eu estava falando com ela, assim, eu tenho a chance de ir a Madrid pelo menos uma vez por ano nos últimos 20 e poucos anos por causa de uma feira. Eu tenho alguns amigos, artistas, curadores, galeristas, eu vou falar de novo o nome, Península Ibérica, e é porque esse dia eu estava falando isso com um italiano conhecido nosso, e o cara falou, cara, que idade você tem? Eu não escuto Península Ibérica, ninguém fala Península Ibérica, mas é mais ou menos, mas é Península Ibérica e tal, né? E eu vou sempre, e sempre que eu vou por uma semana. Fica no mesmo hotel? E nessa semana eu fico no mesmo hotel, e nessa semana eu vou todos os dias ao Prado para ver dois artistas, Goya e Velázquez. E eu sou capaz de voltar e assistir, e ver 1.800 vezes Goya e Velázquez, os mesmos trabalhos, as mesmas coisas. E a cada dia que eu vejo Goya e Velázquez, eu me surpreendo. E mais do que me surpreender, eu me encanto. É um encantamento, é uma mudança de espírito, de frequência do espírito e tal. E eu fico sempre me perguntando por que isso, né? Por causa de um estado de incompreensão. E isso me interessa no trabalho, então é por isso que... eu não sei se eu falei porque que eu gosto do barroco, não, mas é mais ou menos isso e tal, né? Mas... E porque talvez, assim, no caso da geometria, como eu falei há pouco, já que eu não me interesso por tudo aquilo que é afirmado, eu me interesso por quê? Eu me interesso por aquilo que hesita. Eu me interesso por aquilo que é hesitante. Porque de um tempo para cá, eu fico pensando muito assim, de que maneira o meu trabalho
gosta, tangencia, comenta a vida. Eu, conversando com o Maneco, a gente já teve longas conversas, assim, eu não sou um artista figurativo, portanto eu não faço crônicas da vida cotidiana no trabalho. Embora, obviamente, assim, o que me interessa se eu fosse um artista figurativo, o que estaria me interessando na pintura é a pintura propriamente, né? O que é que tem de pintura? Por que a pintura? Porque não é para fazer crônica como um jornalista ou um funk ou uma outra coisa qualquer, porque não é para narrar o cotidiano, mas é que isso aparece inevitavelmente junto com, digamos assim, fundamentos da pintura, sei lá como é que se pode chamar esse tipo de coisa. Então, assim, mas eu me interesso em ver como eu me relaciono com a vida, com aquelas questões da existência que me perturbam, não tem outra palavra, né? Então, assim, essa coisa do mundo afirmado, do mundo da geometria, pertence às exatas, né? Eu posso produzir cálculos com geometria, eu não tenho o menor interesse nisso. Me interessa danificar essas matemáticas, combater essas certezas. Por quê? Eu também não sei. Talvez porque por uma necessidade de confrontar esses sítios de certeza e dizer o seguinte: não é assim. Não é nada disso. A jornada de uma pessoa é completamente diferente disso, né? Você vai lidar com pequenas mortes ao longo da tua vida, até que vem uma que é definitiva. E renascimentos, né? Então, assim, a minha geometria, ela se esforça para emergir no plano, tal como cada um de nós obrigatoriamente se esforça para emergir na vida, no amor, no trabalho, nas realizações pessoais, né? Enfim, não é fácil. Então eu gosto de lidar com a geometria assim, não como a geometria, como alguma coisa que, assim, que conquistou a chamada autonomia do fato plástico, conquista um lugar no mundo, né? E afirma o mundo. Eu acho isso muito enfadonho. Eu não tenho o menor interesse nisso. Eu tenho interesse naquilo que falha, naquilo que tenta e não consegue, né? E que por insistência existirá de alguma maneira. Foi a maneira que conseguiu existir. E esse é um ponto que eu chego na conversa que é muito comum quando eu estou falando. Eu não tenho a menor ideia de por que eu estou falando isso. Começou com o que é isso? De onde partimos? Do barroco. Chegamos aqui. Do barroco. Maravilhoso isso. Porque parece que a geometria tem para você, é uma pergunta isso também, um lugar de decantação, de um exercício de extração, onde você consegue capturar o sumo dessa coisa toda transbordante que está em você, dessa incerteza, dessa impermanência, dessa relação com o vazio. Tem algo disso no seu trabalho também. Então eu acho que a geometria, né, você disse muito bem, né, danificar a certeza, né? A geometria está a serviço, você se vale dela. Isso que eu acho mais interessante, que coloca essa coisa intrigante que eu te disse da relação da nossa conversa sua com o seu trabalho. Um cara apaixonado pelo barroco, que se vale da geometria, mas não está submetido a ela. É um lugar de referência central do seu trabalho, mas não de uma reverência cega. Então você constrói a sua própria geometria, o seu modo de fazer com a geometria. E me parece que a sua relação com a geometria tem um exercício de redução, né, no sentido mais agudo da palavra redução, sim, né? Onde está contida toda essa amplitude barroca, né? Que está em você, que está no artista ali, na sua relação com o mundo que você apresenta agora, com a incerteza, com isso que transborda, com isso que falha, que fracassa, que claudica, não é? Também. Eu tenho interesse em colisão. Então, assim, quando eu produzo um trabalho como esse aqui, eu estou relacionando, eu estou pondo em colisão duas coisas iniciais no trabalho. Formalismo e um espaço
digamos, que são as lonas usadas de caminhão, que já trazem randomicamente uma coleção de ocorrências visuais, né? E contra isso, ou na direção disso, eu faço colidir uma certa ordem. Eu gosto de ordem. Eu gosto de ordem. Eu gosto de saídas de emergência. Eu preciso de saídas de emergência, mas eu gosto de lidar com ordem e saídas de emergência. Eu sou muito disciplinado no trabalho, né? Tem hora para começar, hora para terminar. O pessoal que trabalha comigo tem hora para começar, hora para terminar. Depois do horário que vai embora da TI, não recebe uma mensagem minha, né? Eu gosto, por alguma razão, eu tenho, e é isso que eu gosto de fazer na minha pintura. Fazer colidir, né, duas forças, né? Aquela apropriação de uma lona usada de caminhão, no caso das lonas, trabalhos como esse que está aqui, que são a fixação de cobra, eu não uso lona usada de caminhão porque a superfície está toda coberta e não tem necessidade de usar uma lona usada de caminhão. Então, essa é a tela branca, normal, etc. e tal. Mas aqui, quando eu uso a lona, a intenção é fazer colidir um certo, não sei se eu posso usar isso, talvez fosse um pouco arrogante adjetivar dessa maneira, mas um certo rigor formal, um pretendido rigor formal e informalismo. Eu acho que o que resulta desse embate, como aparência, me interessa. Né? Então, assim, a geometria, para mim, ela cumpre com ela me oferece essas possibilidades, né, de colisão e trânsito, né? Respondi? Respondeu, maravilhosa a ideia da colisão. Falar é a questão da memória, né? Que a gente parte do título, né? Atlas Memórias, e a questão da memória no seu trabalho, que já começa quando, né, nesse momento onde essa lona é impregnada dessa memória, né? E aquilo ali tem uma espécie de aparição no sentido mais profundo ali para você também, de que tem algo aí do meu trabalho nisso, nessa aparição, nessa mancha, né? Isso foi algo muito importante no seu trabalho, né? Não, ainda é. Assim, tem algumas... eu tenho algumas coisas que me perturbam, né? E estão no trabalho, quer dizer, não podem estar no trabalho do outro, né? O que me perturba como pessoa aparece no meu trabalho. O meu trabalho e eu não somos coisas distintas. Somos a mesma coisa. Então, assim, a memória é uma coisa muito perturbadora para mim em diferentes maneiras dela aparecer, como registro do tempo e como aquilo que a gente falou há pouco, eu talvez tenha falado, né, que é uma maneira que eu tenho de perceber que você existe, não é porque eu esteja te vendo, mas porque eu vejo sinais da tua existência. Né? Essa presença fantasma, alguns de vocês sabem, mas o Camelo sabe bem, o Mano Chao tem uma música que eu acho linda, e ele formula um negócio que é gigantesco, né? Claro que eu não vou dar essa palhinha de tentar cantar a música dele, mas a letra, deixa eu ver se eu recupero. Ele fala... Não, o que ele fala mais ou menos assim, que eu sou, me chamam de desaparecido, um fantasma que nunca está. Caralho, aliás, desculpem isso, eu tô ficando desbocado mesmo, não tem jeito, isso é com a idade, não tem jeito, né? Você imaginem, me chamam de desaparecido, porque se você é um fantasma, você já está desaparecido. Mas se você é um fantasma que nunca está, porque tem uma coisa, assim, eu sou um artista da abstração geométrica. Eu tenho interesse no barroco, mas tenho interesse numa certa instância do surrealismo também. Júlio Supervelli era um poeta, pouca gente conhece, um poeta franco-uruguaio. E tem um poema dele que me impressionou muito, que ele fala pelas tantas que ele se sente
como caindo dentro de caixas profundas, tão profundas, colocando trevas de pernas para o ar. Como é que você coloca trevas de pernas para o ar e como é que você se refere a um fantasma que nunca está? Isso para mim tem a ver com a memória. Né? Saber que eu sei que tu existes, não porque eu te vejo, mas porque vejo os sinais da tua existência. Então, assim, essas coisas que representam a memória pela memória não, mas as representações da memória me perturbam muito, assim como o tempo. E tempo e memória estão ligados. Né? A ação do tempo sobre tudo e sobre todas as coisas, inexoravelmente. Montanhas viram areia de praia. Nós temos um tempo muito curto de vida, embora sejamos, como diz o Marcelo Gleiser, porta-vozes do universo. Quem fala do universo somos nós. Uma tartaruga vive 3 vezes mais que você. Lindo, talvez falando, é que a gente não compreende, talvez falando do universo a maneira dela também. Então, assim, porra, agora eu fui muito longe, não tenho a menor mesma ideia do que a gente estava falando. Isso é maravilhoso. Ficou marcado. Mas o que ficou marcado? Eu não sei. Ficou marcado algo. O tempo. Memória, lembrei. Algo Tempo ficou é memória. marcado, tem a ver com... O tempo é muito perturbador para mim, né? Porque é muito pouco. Temos pouco. É muito pouco. Talvez não seja numa dimensão mais elevada, né? De você compreender, não ler, não entender, mas compreender que o tempo não se vai quando você se vai, né? Você fica, compartilha isso, esse oásis, né? Que a gente vive, que é o planeta Terra, tal, não sei o que, mas não vou entrar nessa seara não, porque eu não conheço ela e tem que ler mais sobre isso. Então, o tempo, a memória, essas são coisas que vão estar sempre presentes no meu trabalho. As oxidações se referem a isso, a lona usada de caminhão se refere a isso. A minha linha, quando você olha para um trabalho como esse, se olhar uma linha qualquer lá em cima, supostamente ela deveria ir intacta até o fim. Ela não vai. Ela desaparece em algum momento do plano, ressurge em outro, se despede mais à frente e retorna mais adiante ou some para sempre. Né? Mas ela sugeriu uma direção ali, um sentido. Não, uma direção não, um sentido. Então, esse mundo das sugestões, né? De não afirmar, de sugerir, de propor, né? Isso que reúne exemplos de falhas, né? Isso me interessa muito. E a memória é isso, porque a memória não é uma coisa sólida, né? A memória não ela se manifesta, né? Também está aberta ao acaso, né? Você está muito aberto ao acaso. Você gosta da ordem. Sim. Você, de certa forma, é regido subjetivamente pela ordem, mas também burla a ordem, é totalmente aberto ao acaso. O seu trabalho também é fruto desse acaso. Sim, porque muitas vezes, assim, num processo como esse que está aqui, na minha frente, essa oxidação de cobre, eu induzo uma certa aparência a partir de um fenômeno químico. Mas eu não tenho certeza antes que uma determinada mancha estará naquele lugar, etc. e tal. Ela pode, ao surgir, né, me decepcionar. E aí, porque no final das contas, é o seguinte, assim, no final das contas, você sempre está no mando. Quem manda sou eu, porque se não tiver como eu quero, vai virar fogo. Vai ser incendiado. Então, assim, no final das contas, eu lido com o acaso, mas no trabalho é isso, né? Assim, eu vou tentando ordenar uma certa coisa que existirá a partir do momento que eu acredite que está pronta, né? Sei lá. De repente também o pessoal quer... Não podem... Daqui a pouco a gente conversa com a tua mão. Segue você. Segue. Não, eu fiquei pensando, outro aspecto também do trabalho
do Bechara que eu acho muito interessante é a relação com a cor, né? Eu acho que tem uma mudança que acontece também nessa exposição na Bechara. Eu acho que a coisa cromática eu acho que é importante, exatamente. Quer dizer, cor, né? A ausência de cor. No final das contas, tudo tem cor. Mas se você tem um trabalho monocromático, você está sugerindo a ausência de cor, já que você não tem experiência com outra cor, né? Mas no começo do trabalho, a minha paleta está muito reduzida à oxidação do ferro e as lonas de caminhão. E de uma certa maneira, assim, o que acontece com o meu trabalho, os passos do meu trabalho são dados a partir de duas condições. Os impasses, né? E eu acho que, como alguns artistas, eu sou um artista de impasses. Os impasses que determinadas conjuntos me oferecem, e aí você não consegue ultrapassar aquilo, você desvia e vai encontrar uma outra coisa para seguir adiante. Agora foi foda, agora realmente, porque tá. Agora foi muito curto. Mas isso é maravilhoso, isso é muito trabalho do Bechara. Não, agora não pode, eu ia falar uma coisa que eu queria falar. Agora a síntese, né? O que era agora? A memória, isso, a memória vai de edição. Agora eu falei antes. Não, a memória faz isso. Da cor, sim. Ele tá falando da cor. Estava falando da cor. Então o que acontece no meu trabalho é que um trabalho abre pro outro. É assim que o meu trabalho se dá, né? Eu posso olhar para um navio gigantesco afundando e aquilo me sugerir, me animar a produzir alguma coisa. Mas não é assim que se dá. No dia a dia, um trabalho vai abrindo rachaduras para o próximo trabalho. O negócio da cor entra quando eu faço a minha primeira escultura. A minha primeira escultura era uma casa em escala real, tinha, sei lá, 4,5 metros assim, no Paraná, e produzi um livro com aquilo, um livro para o qual tive a sorte de ter um texto do Paulo Sérgio, chamado A Casa, e escreveram nesse livro Paulo Sérgio, Wilson Coutinho e Camilo. Luiz Camilo Osório. E aí, quando eu fiz aquela coisa, eu falei, pô, eu quero continuar fazendo escultura, mas como é que faz isso, né? Eu, como a Bianca falou, e como já deu pra ver, tudo meu de improviso, eu vou pro embate direto, não tenho planejamento, eu invejo artistas que têm Moleskine, cheio de projetos e tal, não tenho a menor condição, eu perco em meia hora porra do Moleskine que eu acabei de comprar. Não tem jeito, então assim, não tem planejamento, tem um conjunto tem uma experiência que a essa altura eu já trago comigo e que eu carrego, porto para o próximo embate. E a cor veio assim, quando eu fiz a primeira escultura, eu falei, bom, agora eu quero ver como é que esse negócio se comporta. Vou produzir outras esculturas. E aí, a um certo momento, eu fiquei pensando assim, eu sou pintor. Eu produzo esculturas, instalações, mas eu sou um pintor. Eu olho o mundo como o olhar de um pintor. Eu vejo as coisas com o olhar de um pintor. Então, uma das perguntas que eu fiz é como é que a cor se comporta na experiência escultórica, na minha experiência. Ela contribui para a minha produção escultórica, ela dá-lhe igual ou ela reduz eventual força que a escultura tenha. Eu pensei em alguns exemplos, né? Comparei, professor, desculpa se a comparação for ruim, pelo amor de Deus, porque não é só ela que você deixa nervoso, não, a mim também. Então, assim, pensei em Weissman e Amilcar, e depois, mais adiante, pensei em Anish Kapoor. Bom, em Anish Kapoor, indubitavelmente, a cor é fundamental no trabalho escultórico dele. Aí, quando eu vejo Amilcar e Weissman, né, eu fico perguntando, porra, mas e se não tivesse, né? E como tem? E aí fui experimentar algumas cores e me deparei com uma surpresa assim
para mim foi interessante, a menos que eu tenha percebido errado. Bom, a gente lida com percepção, mas isso não quer dizer que a gente seja bom em percepção, né? Tá errando toda hora. Que eu reparei que algumas cores contribuíam para a coisa escultórica que eu tinha acabado de produzir. Outras não, né? Então, fez parte da pesquisa. Fiquei com aquilo. Bom, estou introduzindo... A introdução da cor no meu trabalho com pintura vem de um trabalho meu com escultura. Depois, a um certo momento, eu comecei a fazer uns trabalhos com vidros planos grandes. São placas de vidros 2x3 que ficam içadas, né, no espaço expositivo. O içamento, organizar esses trabalhos que são produzidos com um olhar de pintor, embora sejam operações tridimensionais, tem uma relação com aquilo que a gente falou ontem, que é a questão do tempo, congelar o tempo. O Agnaldo Farias chama isso de explosões congeladas. Eu gosto dessa imagem. Você congelar uma coisa, pega os elementos, suspende, bota pendurados e aquele negócio fica... Porque o movimento natural, por conta da gravidade, seria aquela coisa toda despencar, né? E aí entram outros elementos, outras questões que surgiram nesse trabalho. O risco iminente, perigo, né, o objeto cortante e tal. E o ver através, né? Esses trabalhos são trabalhos que ficam içados, como eu te falei, são geralmente 2, 3, 4, às vezes 5 planos de vidros, com uma distância entre um e outro. E como eu vejo através deles, né, a justificativa do uso do material, né, é outra questão. Eu falei, pô, posso ter elementos aqui no meio. E os elementos que eu resolvi colocar eram elementos de alta cor, e alguns com cores fluorescentes mesmo. Eram poucos elementos, um pouco abandonados ali naquele... Industriais, cor. Industriais, não. As cores, A né? cor. As cores, sim. Dá uma impressão, Dava a impressão. de uma coisa industrial forte, Não, de alta... fluorescentes e tal, não sei o quê. E eram objetos quaisquer. Eu lembro que eu montei uma exposição no Museu Oscar Niemeyer e esses trabalhos em vidro, eles acontecem na hora. A hora que eu estou fazendo, eles estão acontecendo. Isso vai depender do espaço que eu tenho para montar, claro. E da minha vontade, da minha animação, do meu desânimo, né? De um aborrecimento que eu tenho. Sei lá, eu vou montando aquilo mais para cá, mais para lá, tá pesado, vou inverter a gravidade, etc., ordenando naquele momento aquele espaço. Eu me lembro que faltou um elemento que eu encontrei num lixo, um negócio parecido uma caixa de sapato. Eu peguei e pintei. Quando eu pinto, já não é mais uma caixa de sapato. Né? É uma forma em cor, sólida. Pendurei e tal, funcionou e tal. E entra cor alta. A cor alta entra ali. E a partir dali, foi um trabalho diário no ateliê, até que eu começo a deslocar, né, essa experiência com a cor, tanto na escultura quanto nesses trabalhos de uma fatura escultórica, embora sejam trabalhos construídos com o olhar do pintor, porque a visada é frontal, para começar, assim, não tem visada não dá para rodar, não dá para rodar. E é plano mesmo, locação de cor e tal, territórios, ordenamento de um espaço a partir de, digamos assim, de gestos que são naturais são da natureza da pintura. Eu comecei aos poucos a deslocar. A pergunta é, para a qual não me interessa a resposta, porque a resposta meio óbvia. Por que eu não fiz isso antes? Porque um dia eu tenho que trabalhar. Por que eu não... Uma cor laranja como essa, ou um elemento como esse aqui, eu não podia ter feito antes. Esse trabalho, a exposição tem o nome de Atlas Memória, porque esse trabalho chama-se Atlas Memória, porque é um trabalho que eu acredito reunir muito de tudo aquilo que eu fiz até hoje. Tem as oxidações com ferro, tem esse grid que foi introduzido há 10 ou 12 anos, 10 anos atrás mais ou menos. Tem a introdução de cores altas. Então eu olhei para isso e falei, pô, isso é um atlas de mim mesmo, né? Então tem a ver com a minha memória. Agora, o engraçado é que nessa, eu posso estar errado e me corrija, por favor. Mas nessa... Se eu corrigir, você sabe que eu não tenho coragem de fazer isso. Não, né? você tem sim. Eu sou abusado disso, não. Na exposição do Man, por exemplo,
aquela, que aparece também as transparências. Sim, etc, eu coloquei os vidros e tal. Isso, os vidros, as cores mais altas. Havia algumas, eu vou chamar aqui de esculturas, imensas, eu não sei material, mas acho que mármore, é isso? Sim, eram umas esferas de mármore Umas que ficavam flutuando Ficavam também. flutuando. Uhum. Aquilo tinha a ver com um pensamento na minha cabeça ligado à escultura, porque tinha a questão da gravidade, etc. Mas, por outro lado, na segunda visita, eu fiquei pensando na questão do contraste da opacidade e do surgimento dessas novas cores altas. Uhum. Sabe, aquilo ali como um bloco que o olho parava, travava. E, por outro lado, reforçava a questão da transparência e o surgimento das cores altas. Não sei se isso foi pensado, não deixou de ser pensado. Estou dizendo apenas uma experiência sempre com a arte é muito singular, cada um com o seu trabalho. Eu não quero colocar palavras onde não precisa ter. Mas aquela opacidade foi aquela opacidade que me chamou a atenção para as cores. É engraçado como aquela opacidade. Esse trabalho com as esferas e mármore. Interessante, É tem a ver com a colisão, né? Ele disse, eu gosto da colisão. Então, exato, foi isso que eu estava pensando. Você também pode, o que eu te falei, eu percebo que tu existe, não porque eu te vejo, mas eu vejo sinais da tua existência. Você pode ver uma coisa porque você está vendo a contradição, o oposto dela, né? Mas eu acho que sim, mas que não foi à toa que você colocou aquela. Quer dizer, aquilo não aparece. Aquilo é uma espessura, era um negócio impressionante. Uma densidade. Era uma esfera Tem uma curiosidade sobre isso. Eu tenho um amigo que quando eu estava com essa dificuldade para fazer o trabalho, porque eu queria esfera, aquela esfera tem 2 toneladas e pouco, eu queria que fosse maciça. E eu tenho um amigo que falou assim, pô, Bechara, eu tenho uma pessoa que faz isso para você em Minas Gerais e ela faz oca, e ela dá um polimento, você não vai dizer que Não é que não é. que ela não é, pô, cara, mas eu vou dizer. maravilhoso. Aquele peso tem uma. E se eu disser, fudeu, né? Eu tô sabendo. Tem uma experiência. E eu não tô fazendo mágica. É uma verdade. Exatamente. Tem que ter. E aí você sabe que quem iniciou aquele negócio é uma empresa que é uma das 3 empresas no Brasil autorizadas a carregar míssil. Fazer carregamento de míssil para a Marinha Brasileira. Que foi o que eu consegui. 2 engenheiros consultados e aquela Carvalhão que faz carregamento de míssil, credenciada pela Marinha para fazer carregamento de míssil. E tinha que ser isso. Não podia ser diferente. Eu não estou aqui. Se não puder fazer, eu não vou fazer, vou pensar em outra coisa. Então, e a esfera caiu na hora que ele estava montando. Caiu? Faz carregamento de míssil e o cabra errou. Ele pegou, como é que a gente levantava aqui? Furava a esfera, passava um cabo de aço por dentro, né? Tá aqui a esfera, passava por dentro, dava um nó aqui embaixo. E o nó, eu falei, cara, vai dar o nó. Cara, tinha uns 11 caras montando aquele negócio. Dá o nó, como é que você dá isso? Você faz um laço, enche de grampo ali, fica dado um laço. O cara pegou e atravessou o cabo, em vez de fazer o laço, ficou enchendo de grampos. Aquele negócio, mas não tinha um laço dado. Primeiro que ficou feio pra cacete aquele negócio. Aí o cara fala pra mim, mas você não gostou disso? Eu falei, cara, tá tão cansado, daqui deu tanto trabalho pra fazer. Eu tava em dúvida, eu falei, cara, sei lá, deixa aí, deixa assim. Cara, ele deu as costas, saiu. Foi o barulho mais estranho que eu escutei na minha vida, porque parecia uma explosão muda. Fez um tufo. O chão do Man tremeu. A sorte é que aquele vão do Man, ele tem umas como é que é o nome disso? Sei lá, umas vigas, né? A cada não sei quantos metros tem uma viga. E por sorte, a esfera caiu em cima de uma viga. Fez uma lua no chão uma meia lua no chão do Man. Né? Tá marcada até hoje, se eu procurar lá, tá lá marcado, os caras restauraram, mas tá lá. E tinha isso, tinha essas dificuldades. Mas tem isso. Eu me lembro que eu fiz uma Bienal de São Paulo e eu resolvi que eu queria introduzir uma cor nova e trabalhei com as peles bovinas. Só para resumir,
E eu não sabia, e eu precisava que as peles tivessem uma determinada situação. Quer dizer, normalmente a pele bovina que todo mundo conhece de tapete e tal, o animal é aberto por trás, é assim que todo matadouro faz. Abre o animal pela frente, né? Decepa aquelas coisas, órgãos genitais e tal. Então, assim, eu precisava exatamente o contrário. E era uma confusão dos diabos para ter aquilo, assim e tal. E lá depois que eu consegui esse negócio, o couro. E eu fui buscar o couro, cheguei lá, o couro eram várias peles com, sei lá, cara, 5, 6 centímetros, com um negócio que eles chamam de carnal. Cheio de sal grosso e mosca, lagarta em cima. Eu falei, o dono do matador falou, tá aí, tuas peles estão aí, umas 10, 12 peles. Eu falei, não, mas não é aquela coisa fininha, não, aqui a gente mata. Agora você tem que levar para um curtume. Eu falei, mas eu tenho que levar onde? No seu carro. Eu lembro que eu estava com um amigo, Bretas, não sei se o Cabelo conheceu ele, que virou pro cara e falou assim, escuta, amigo, tem um rato morto para me prestar para melhorar esse cheiro. Aí trouxe pro ateliê, e Bienal chegando, né? Isso era dezembro, a Bienal em fevereiro. Bienal chegando e eu... Como é que eu resolvo isso? Eu falei, gênio, Centro Tecnológico do Couro. Porque o que aconteceu? Aí eu descobri que aquilo era passado numa máquina. Era passado numa máquina, uma lâmina que eles passam para tirar o tal do carnal. Mas como eu tinha saco escrotal, bolsa peniana, se passasse na máquina, ia decepar tudo, acabou com o trabalho. Falei, pô, isso tem que ser feito à mão, né? Não sei como é que vai ser feito. Liguei para o Centro Tecnológico do Couro. Aí me atendeu uma pessoa lá. Eu descobri que quando você não é do meio, você como artista pede aos serviços de atendimento ao consumidor, essa gente toda fica encantada querendo resolver o teu problema, embora poucos consigam resolver. E aí ela falou, olha, eu não tenho a menor ideia de como te ajudar, mas você me liga amanhã que eu vou investigar. Eu falei, opa, já conquistei uma aliada, né? Porque vai ligar amanhã, vai estar resolvido. Centro Tecnológico do Couro, em Novo Hamburgo, pô, o Brasil é um grande exportador de couro, claro que vai resolver. Ligo no dia seguinte, ela, ó, aqui eu não sei como resolver não. Mas o que ela respondeu, e era verdade. Mas eu soube, falando com os colegas, que tem uma tribo de índios no Paraguai que pode fazer isso pra você. Eu falei, você tá de sacanagem, senhora, eu tô no Rio de Janeiro, com 15 peles, cheio de mosca, sal grosso, sangue, veia, artéria saindo, uma tribo de índios do Paraguai. Isso só para ilustrar um pouco com o que é que a gente lida com o negócio da esfera que você falou. Tinha que ser maciça, não podia ser diferente. Eu liguei para o sujeito que fez essa esfera para mim, que eu queria fazer mais uns trabalhos. Ele falou, ó, cara, nunca mais a gente vai fazer esse serviço para você porque a gente quebrou o torno que a gente tinha fazendo a tua peça. Aí eu falei para ele, cara, eu pago o torno e fica o torno para você. Ele falou, a gente não quer mais fazer isso não. Uma curiosidade sobre o trabalho. Maravilhosa essa imagem, né, da esfera da lua desabando, o céu desabando, porque tem uma coisa que termina Cara, o texto. então, tem um... É maravilhoso. maravilhoso. Tem um artista que eu acho que nós aqui gostamos muito, Luciano Fabro. Sim. Eu e Dedina, a gente viu uma exposição dele no Palácio Velázquez, em Madrid. Deslumbrante, né? E como esses caras da Póvera eram bons de título para trabalho. E a gente se detendo nos trabalhos, eu vi primeiro um trabalho dele numa sala, o trabalho estava sozinho, eu falo, Dedina, vem ver aqui que trabalho. Mas eu queria mostrar para ela o título, que estava em italiano, a Dedina é italiana. E era uma peça de mármore, não sei se o Paulo Sérgio conhece esse trabalho, é uma peça de mármore branca sobre uma peça de mármore preta. O título do trabalho, eu falei para a Dedina, não é vergonha nenhuma, isso é bonitinho pra caramba que eu vou falar. A Dedina chorou quando viu, eu também. O título era, a gente chorou porque leu o título, Pesa-me o dia sobre a noite, em italiano. Pesa il giorno sulla notte. Ah, que linda. Caralho, eu li aquele negócio e falei, meu Deus, o ser humano é Pesa capaz o dia sobre a noite. de coisas Que tão bonito maravilhosas, isso. né? Nossa, e essa esfera... Com mármore branco também sobre uma peça preta, e a peça estava sozinha na sala, era uma sala razoavelmente grande, só a peça ali, mais nada. E é isso. Pesa o dia sobre a... Alguém tem alguma pergunta sobre a tribo de índios do Paraguai? E aí, ou sobre a queda do céu, né? A queda do Sobre a céu. queda do Ou céu. sobre a queda do céu que está aí, né? Maravilhoso. Muito simbólico para a tribo de
filhos, a casa do céu, tudo junto, né, Bechara? Não, o Paulo Sérgio quer falar. Eu queria falar uma coisa, sabe o que é? É muito importante esse projeto da Múltiplo, da publicação dessas falas. Poucas vezes a gente tem a ocasião de ver um artista que realmente pensa sobre o que faz. E o Zé Bechara hoje deu uma aula sobre o que é ser um artista que pensa. Porque se você pensa no que faz, mas não, ele pensa sobre o que faz. E foi uma fala muito articulada, muito importante, sobretudo com o elogio da dúvida e a rejeição da certeza. E você fez o tempo inteiro o elogio da dúvida e rejeitou as certezas. Muito boa a sua aula. Eu só posso agradecer, porque eu realmente, francamente, do fundo do meu coração, com toda certeza, eu não sei o que dizer sobre isso que você falou. Então, eu só posso te agradecer, porque você acompanha meu trabalho há muito tempo. E eu me lembro que quando você esteve naquele galpão lá no Cais do Porto, vendo a casa que eu estava preparando para o MAN, você falou de ela e disse que você falou uma coisa que eu nunca esqueci. Algumas coisas a gente... tem frases que valem por uma enciclopédia inteira, né? Isso que o Paulo virou para mim e falou, que a gente continua nesse tempo, talvez mais agora do que lá. Você virou para mim e falou assim: o mundo hoje exige que a gente toque trombetas e não flautas. Isso. Maravilhoso isso. Eu acho que mais agora do que naquela época. Na queda da Obrigado, querido. Porra. Eu queria falar uma coisa, continuar sobre dúvidas. Primeiro eu queria parabenizar pela sua trajetória, já te falei hoje, dessa tua fidelidade com seu repertório e sua palheta. Às vezes eu estou trabalhando, eu fico querendo mudar, não, Bechara faz a vida inteira e eu tenho que ser isso também. É uma referência para mim, essa fidelidade. Mas eu te acompanho há muito tempo e no Instagram uma vez eu li assim, você falou assim: eu estou no ateliê e acho lindo esse trabalho, mas no dia seguinte, quando eu volto, acho uma merda. Então isso é uma dúvida também como artista, me marcou isso. E eu queria perguntar para você, como é que você administra a cabeça do artista Bechara nessa dúvida, se essa última colocação em relação ao trabalho é a que fica, ou se você volta várias vezes. E quando é que você acha que o trabalho está pronto? Quando é que ele está bom e pronto? Se ele fica lá no ateliê, toda hora você está lá mexendo, ou se você finaliza, porque ele tem várias incursões, né, de linhas ortogonais e manchas, e quando é que acaba isso, né? Vou fazer uma correção só no que você falou. Isso é só para reforçar uma coisa aqui que foi elogiado pelo Paulo Sérgio e tal, assim. Eu não falei lindo não, tá? Quando eu falei, o trabalho tá lindo. Não é porque eu não uso isso. Porque eu não uso isso. Eu vou até te dizer uma coisa. No meu primeiro ateliê era um ateliê coletivo. E tinha uma pessoa lá que um dia, pessoa muito animada, graças a Deus muito animada, as pessoas deviam ser muito animadas o tempo todo, eu tento também, assim, eu sou mais hoje do que era. E vira pra mim: Bechara, sobe, eram vários andares, sobe aqui e vem ver que coisa maravilhosa que eu fiz. Falei: cara, se tu tá achando que é maravilhoso, o que eu tenho pra dizer? Uma coisa Porra, se você tá achando que é maravilhoso, eu posso contribuir com o quê? Isso me marcou muito. Foi muito espontâneo da minha parte. Era porque eu bebia muito. Eu bebia mais uísque do que comia, do que bebia água. Então eu bebia muito mesmo. E foi muito espontâneo assim, da minha parte. Tão espontâneo quanto foi ele aparecendo assim, logo do foyer. Então, assim, o que acontece é o seguinte: eu às vezes não. Isso faz parte da dinâmica da minha relação com o trabalho, da minha produção. Isso, obviamente, vale para alguns parecidos, né? Como eu não planejo o trabalho, o meu trabalho se dá a partir do embate, é muito comum eu chegar no final de um dia de trabalho e às vezes é um gesto. Rembrandt tem um trabalho chamado A Banhista. Foi a primeira pintura que
que me encantou no mundo. Eu devia ter uns 15, 16 anos quando vi isso, e aos 18 eu viajei e vi essa pintura no, se não me engano, ou no British Museum ou na National Gallery, vi num museu assim. Eu fiquei muito impressionado por várias razões, não vou discorrer aqui agora, é meio longo. Mas eu estou falando desse trabalho, porque esse trabalho é pequenininho, esse trabalho tem o seguinte, a banhista, ela está em pé assim, né, levantando a saia. É linda, é uma pintura deslumbrante. Ela está levantando e o braço dela está assim. E quando você olha, ele resolve uma luz no braço dela com uma pincelada. Aquela porra recebeu centenas de pinceladas até chegar ali. E é uma pincelada que ele dá e resolve. Então, assim, às vezes, um gesto te oferece a promessa do porvir, do dia seguinte, quando retornares ao ateliê. E essa promessa é muito animadora. Então, muitas vezes, eu saio do ateliê assim, porra, que bom. E vou para casa muito animado. E aí volto ao ateliê no dia seguinte e olho, e aquilo está uma merda. E assim, e essa sensação é muito ruim, porque a traição é uma experiência muito ruim, mas você ser traído por ti mesmo Pois é. é uma merda das merdas, porque aquilo poderia ter escapulido do ateliê e parado numa exposição. Pode ser até que esteja acontecendo aqui, agora, ou outras exposições que eu fiz, trabalhos ruins que escapuliram, mas não escapuliram por uma negligência ou por uma falsa percepção minha, né? Ou por uma preguiça, não falsa, por uma preguiça, uma percepção preguiçosa. É ir até não aguentar mais, né? Então, assim, muitas vezes eu saio do ateliê confiando que eu fiz uma coisa, confio nesse trabalho, isso aqui está numa direção, porra, vou terminar isso amanhã, que bom, e volta aquilo para uma porcaria. Às vezes não, às vezes volta e aquilo tá melhor do que você achava e você tá perto de avançar, né? Então, assim, é porque cada ação no ateliê, cada coisa, ela sempre oferece o que eu falei há pouco, o porvir. Né? É isso que me move, é o porvir. Eu acho que move todo mundo, né? O porvir, né? É o futuro que nos move, é o passado que move ninguém, nem o presente né? O presente não será, né? Então, assim, esse porvir é muito animador. Como eu trabalho todo dia, como eu vou todos os dias para o ateliê, então, assim, essa relação com o porvir é uma relação muito animadora para mim. E isso acontece muito, assim, tá ruim, pô, eu mesmo, você se trair, como é que baseado em que porcarias você estava pensando para julgar que isso aqui, que está ruim, era bom. Isso é muito frustrante. Mas hoje eu lido bem com isso, porque eu vi que isso pertence, é constitutivo do meu trabalho. Então não adianta ficar preocupado com isso. O que acontece é que está muito ruim. Mas amanhã eu vou dar um jeito. Se não der um jeito amanhã, eu dou um jeito daqui a 10 meses. Eu trabalho com 10, 12 pinturas ao mesmo tempo. Né? Aí você deixa então, assim, sim, porque é esperar demais que uma única pintura, né, resulte em todas, para usar a expressão, todas as colisões que estão ocorrendo na minha cabeça naquele momento. Então você vai desviando para às vezes uma cor, né, tá numa e não tá nessa que tá aqui, né, um vazio, né, um intervalo, os intervalos, né, e é isso. E quando tá pronto, francamente falando, quer uma resposta franca? Sabe. A mais franca? Você nunca sabe. Não, a mais franca. Nunca tá pronto. Não, tá pronto quando tá pronto. Ou nunca tá pronto. Porque assim, eu vou olhar, esse trabalho aqui, chegou um momento assim, eu me lembro que eu produzi isso que tá aqui, isso que tá aqui. Podia ser, mas eu falei, eu preciso puxar o trabalho para uma outra direção também. Aí fiz esse que tá aqui. Aí eu equilibrei muito o centro do trabalho. Tá muito centrado. Aí eu falo, eu preciso de uma ordenação mais vagabunda, né? Mas preciso trazer o trabalho para o resto do trabalho. Então, assim, isso se dá em alguns dias, porque você vai olhando. Porque o que acontece com o meu trabalho, ele não permite muita correção. Você pega um trabalho, por exemplo, como o Jorge Guilherme, ele oferece possibilidade de corrigir. Você vai
por cima daquilo, e como meu trabalho não tem isso, eu até posso corrigir, mas é muito limitado. Então, assim, embora eu não planeje, eu não faça planos para executar o trabalho, vai tudo no embate, eu vou com muito cuidado e produzindo outras telas ao mesmo tempo. Porque você preserva o fundo, né? Você não quer fechar para Não, eu preservo a existência do trabalho. Sabe, assim, não ter pressa. Hoje eu lido a paciência, eu sou completamente impaciente. Né? Isso talvez esteja no tom da minha voz. Eu tenho paciência com porra nenhuma, a não ser com o trabalho. Porque o trabalho exige. Se não for paciente, eu vou me fuder todo com o trabalho. Lindo isso. Isso é um artista, né? Eu queria agradecer e queria ler uma coisa que eu encontrei que me lembra muito você. O Borges, né, escreve uma coisa sobre Moby Dick, de Herman Melville, um trecho muito, achei, gente, eu indo para o vestiário isso aparece, né, como aparição, como uma esfera. Um homem se propõe a tarefa de desenhar o mundo. Ao longo dos anos, povoa um espaço com imagens de províncias, de reinos, de montanhas, de baías, de naus, de ilhas, de peixes, de moradas, de instrumentos, de astros, de cavalos e de pessoas. Pouco antes de morrer, descobre que esse paciente labirinto de linhas traça a imagem de seu próprio rosto. Não é lindo? Porque é um artista que está completamente dentro daquilo que ele faz. Eu adorei o que o Paulo Sérgio falou. Então eu vindo para cá, é isso, o acaso. Vocês vão fazer sair daqui emocionado, não era um plano. Então vamos lá, então vamos terminar a nossa conversa. Eu vou me permitir só que hoje foi um dia especial, sabe? Não só por essa conversa nossa, mas porque eu fui à UERJ com a Estela e lá foi inaugurada uma escultura desse imenso artista chamado Ângelo Venosa. E a Bárbara está aqui, foi ela que fez. Filha, fez o discurso de agradecimento em nome da família. A Sarinha lá está, o Daniel está. Enfim, eu fiquei muito comovido. E muitas vezes nós três estivemos juntos. O Ângelo mais silencioso, possivelmente muito mais inteligente do que eu, enfim, com a ironia que só ele tinha, né? E com essa capacidade extraordinária de ser esse poeta da forma que eu conheci como poucos. Então, é um dia especial. Quer dizer, eu fui, imagina, uma inauguração de uma exposição, de uma escultura permanente na UERJ, que tem tudo a ver, né? Quer dizer, aquela coisa do não saber diante do saber, quer dizer, acadêmico, do verniz acadêmico, do não saber, a dúvida permanente ali, latejando, né? Pulsando, né? E como um verdadeiro processo. Então, e ouvir a sua fala como... eu sempre acho, e peço desculpas que não é nada contra ninguém, você foi maravilhosa. Eu sempre acho que tem um tempo lacaniano. O Paulo Sérgio falou, interrompe a reunião secando do negócio, que é o melhor que nós estamos fazendo, entendeu? Ele falou, não tem nada a dizer, interrompe o negócio aqui. Estamos por aqui, né? Eu acho que é o melhor da história, mas brincadeira à parte, pelo amor de Deus, adorei, eu te agradeço demais tudo que você disse. Acho que foi super. As provocações foram. Eu não esperava isso. Foram super importantes para que o nosso Zé fizesse esse discurso assim tão denso, né? Sobre essas afirmações, sobre a dúvida, né? Essa paixão dele, porque é uma verdadeira paixão sobre a dúvida, sobre a incerteza, né? Então, mais uma vez eu queria agradecer a vocês e dizer que o Paulo Sérgio tem razão e eu vou levar isso a cabo. É preciso que essas conversas nossas fiquem registradas, porque significa um documento
no Tá. YouTube. Muito obrigado. Obrigada, vocês. queridos. Obrigado. Obrigada.